na aula de hoje, né, a gente vai fazer aí a instalação do Kali Linux e também do Pamote OS, né? O Kali Linux e o Pamote OS é uma distribuição Linux baseada no Debian, né? É voltado para testadores de segurança da informação, né? Foi desenvolvido no intuito de ajudar os testadores, né, profissionais de segurança da informação, a procurar vulnerabilidade de sistema, procurar vulnerabilidade em aplicações, né? Então, o pessoal usa bastante o Kali Linux, né, que é um dos principais, e usa também o Parrot OS, né, que é distro Linux para pentest. Antes de começar o conteúdo, já se inscreva no canal, ative o sininho. Também vou deixar o cupom de alguns cursos que eu tenho publicado relacionado a segurança ofensiva, hack ético, pentesting, programação Python, né? Eu vou deixar o link na descrição, dá uma passada lá, você vai gostar, tá? Por que muita gente prefere usar o Kali ou o Parrot OS ao invés do sistema operacional Windows, né? Porque na realidade o Kali Linux ele já vem com ferramenta pré-instalada, né, pré-configurada, ferramenta para teste de vulnerabilidade, como por exemplo o Nmap, SQLmap, Booksuite e Uniscan. Todas as ferramentas que você procurar para análise de vulnerabilidade no Kali Linux ou no Parrot OS vem instalado. Então, com isso, os profissionais gostam de usar muito essas listas justamente por causa disso, porque ela já tem ferramenta pré-instalada já e configurada. Se você quiser usar o Windows, pode instalar as ferramentas de pentest, de ethical hack aí no seu sistema operacional Windows, né? Só que eu não recomendo porque vai dar mais trabalho para você. Você vai ter que fazer a instalação, configuração, né? E no Kali Linux não, o Kali Linux já vem com essas ferramentas já instaladas para você usar, né? Então eu vou demonstrar como acessar o site aí do Kali e também o site do Parrot OS para você fazer o download e fazer a instalação dessas máquinas no VirtualBox, para você fazer uma análise de vulnerabilidade, procurar por vulnerabilidades, explorar uma aplicação, né, por meio do sistema operacional. Primeiro eu vou fazer o download do Parrot OS. Por quê? Porque ele vai ser uma forma mais simples, que você vai baixar a extensão .obra dele e vai subir lá do VirtualBox. Então, deixa eu baixar aqui, Parrot OS. Então você vai entrar no site parrotsec.org, tá? Esse aqui é o parrotsec.org. Beleza, né? Esse aqui é o site. E vou clicar aqui em download, né? Aqui fala, né? Sistema operacional para especialistas de segurança, né? Para desenvolvedores, entre outros. Então vou clicar aqui em download. E eu vou fazer o download do virtual dele, né? Que já é uma máquina pronta, que você pode fazer o download e você pode subir ela tanto no VirtualBox ou no VMware, né? E ela é compatível. Então vou clicar aqui no virtual. Entre em Home Security. Eu recomendo você clicar em Security, né? Porque aqui, quando você faz o download dessa máquina aqui pro Security, ela já vai fazer o download com os pacotes já instalados, os pacotes para testes de segurança da informação, né? Penetration Test. Aí aqui fala o Red Team Operations, né, que é o sistema operacional para o Red Team. O Red Team são aquele time responsável por procurar vulnerabilidade em uma aplicação, em um sistema, né? Já o Blue Team, ele é responsável por proteger aquele sistema, aquela aplicação. Ele não faz um ataque. O Blue Team não faz ataque, mas ele defende o sistema. Então o Red Team já é voltado para tentar mesmo procurar vulnerabilidade. Então vou clicar aqui em Security. Então aqui ele fala, né, AMD4 e ARM, né? Eu vou clicar nesse primeiro aqui, que é compatível, né? Mas e aqui, ó, eu vou clicar em download. Você pode baixar tanto aqui, vir na opção aqui de download, ou aqui no torrent. Aqui são os credenciais, né? O usuário
e a senha padrão do pacote OS, né? Quando você fazer o download e subir essa máquina e acessá-la, você pode alterar esse usuário e essa senha, né? Mas o padrão é justamente isso aqui. Bom, então eu vou clicar aqui em download e vou fazer o download. Eu estou usando o VirtualBox, né? Se você estivesse usando aí o VMware, você poderia baixar para VMware. Como eu estou usando o VirtualBox, então eu vou baixar aqui para VirtualBox. Seleciona VirtualBox e vou selecionar aqui a pasta onde eu quero fazer o download. Eu não vou fazer o download porque ele já está salvo aqui na minha máquina, tá? Mas você pode fazer o download aí. Provavelmente deve levar aí uns 5 minutos, de acordo com a velocidade da internet, né? Beleza, então esse daqui é um ponto, né? Então o pacote OS já fiz o download. Agora eu vou abrir aqui o VM, que é só que eu vou fazer o seguinte: abrir aqui minha pasta e eu vou criar um diretório na pasta C voltado para esse curso que eu estou aplicando para vocês, tá? Por quê? Porque toda a minha máquina virtual eu vou redirecionar para essa partição. Então eu vou clicar aqui em partição C e vou colocar o nome aqui, ó. Nova pasta, vou colocar JPIT7 e eu vou colocar aqui VM. Eu vou colocar label JPIT7. Então todas as minhas máquinas que eu for subir no decorrer do curso, eu vou colocá-la nesse diretório, né? Nessa parte, né? Então eu posso pegar aqui a máquina para HotOS, vou recortar ela daqui. Por que eu tenho que fazer isso? Porque se por acaso eu deixar aqui no download, se eu remover, aí eu não vou conseguir usar mais a minha máquina virtual, né? Que foi deletada. Então eu vou recortar ela daqui e vou jogar aqui em label JPIT7. Colar. Beleza, pronto, agora eu já fiz isso. E agora eu posso voltar aqui no VirtualBox. E no VirtualBox, para mim subir um arquivo OVA, você vai clicar aqui em importar. Ou você vai aqui direto no import, ou vai aqui, ó, em arquivo e vai clicar em importar client. Aqui você vai deixar aqui sistema de arquivo local e vai lá onde está o seu arquivo, que agora está no disco C, label JPIT. Eu vou selecionar esse arquivo .off. Então abrir. Aqui eu vou dar um próximo. Essas configurações aqui eu vou deixar assim do jeito que está no padrão, né? Só vou mudar o direcionamento aqui da pasta padrão para as máquinas. No lugar de deixar para VirtualBox, eu vou jogar para aquele caminho lá, tá? Então eu vou clicar aqui em outro e vou aqui, ó, em partição C e vou jogar todas para esse label JPEG, né? Vou selecionar a pasta, então vai no disco C, na raiz disco C, label, faço JPEG e vou finalizar o código, né? E vou fazer o import aqui do meu pacote OS, Host Security, né? Então agora eu vou esperar ele finalizar aí a importação. Aqui por enquanto tá 0%, tá 1% agora. Enquanto isso eu vou fazer o download lá do Kali. Só não pode esquecer que a senha é parrot e o user é parrot e a senha é parrot, né? Então do Kali eu vou acessar o site aqui kali.org. Kali.org, você vai na opção aqui de Get Kali, na principal, né? Na página principal. Aí você vai clicar aqui, ó, Get Kali. Da mesma forma que a gente fez o download do Parrot OS, a gente vai fazer o download do Kali, porque que a gente vai salvar aqui uma máquina virtual, uma máquina já pronta, né? Mas se você quiser instalar, você poderia, né? Ter essa opção aqui de instalar imagens, né? Tem para instalar ARM, né?
Live, que é via pendrive. Mas eu vou fazer da forma mais simples. Eu vou fazer o download do Virtual Machine. Então eu vou clicar aqui em recomendado. Aí tem aqui 32 bits, 64 bits, né? 32 bits já está disponível para o gerenciador de máquina virtual VirtualBox, Kimo. Para 64 bits tem aqui para Hyper-V também, né? Então eu vou baixar aqui para o meu VirtualBox, né? Porque eu estou usando o VirtualBox. Não, se você tivesse usando VM, você baixar para VM. Se você tivesse usando qualquer uma dessas duas, que você baixava uma delas. Então eu vou baixar aqui para o VirtualBox, ficar em download. E eu poderia salvar aqui, ó, na pasta download, e salvar. Só que eu não vou salvar porque ele já está salvo aqui, né? Eu já fiz o download dele. Não vou cancelar. Só lembrando que as credenciais do Kali, o usuário é Kali e a senha é Kali. Você pode alternar também. Então, eu vou voltar aqui na pasta. Deixa eu ver como que spin, né? Eu vou voltar aqui na pasta e vou clicar aqui, ó. Aqui em download. E você tem que extrair o arquivo, né? Para extrair ele aqui, que ele vai gerar essa pasta aqui. Dentro dessa pasta, ao contrário do Parrot, ele vai gerar um arquivo .vdi, que é a extensão VDI. Então não é o Volvo mais, é um arquivo com extensão VDI que é totalmente diferente ao processo de importação, né? Então eu vou recortar essa pasta aqui e vou jogar lá no disco C dentro do laser. Vamos jogar aqui. Não, qual? Se eu entrar dentro aqui agora. E eu vou apagar esse aqui, ó. Esse aqui é o arquivo compactado, né? Vou dar um Shift Del para deletar tudo. Se você vir aqui no Kali, tem as documentação, né? Você pode dar uma olhada aqui, ó. Documentação das ferramentas. Tools Documentation. E aqui tem todas as ferramentas. Se eu clicar aqui nisso, All Tools, está todas as ferramentas. Aqui eu consigo ver todas as ferramentas que estão instaladas no Kali. Tem aquele ferramenta. Imagina você usar aí instalar um por um seu sistema operacional Windows, né? Ferramenta nem mais, já que tem um sistema operacional que já foi desenvolvido para isso, né? Então é melhor fazer um download dele direto, que você já usa a ferramenta por completo. Se você digitar aqui no map, aqui tem os pacotes map, né? Tem até os comandos, né? Para que serve cada comando, sendo que no decorrer do curso a gente vai fazer aí na aula de scan, a gente vai usar o Nmap para fazer varredura de porta, serviços, mostrar por vulnerabilidade em aplicação, né, vulnerável. Então vai ser um conteúdo bem legal, né. E no Parrot OS a gente pode olhar aqui, ó, ver se tem mais algumas informações em documentação. Ele installation de tools, vamos ver a opção aqui de tools. Aí tem as ferramentas, né? Ao contrário do, ele mostra aqui, né, os comandos também. Ao contrário do Cadinense, que vem bem mais informação. Deixa eu dar um que mostra a carinha dele. Então, beleza, então aqui agora não vou precisar mais usar mais o navegador. Se fechar, vou fechar isso aqui também. E aqui no VM eu vejo que está importando ainda. Enquanto está importando, então agora para mim eu vou fazer a instalação do Kali Linux. Eu vou criar aqui um novo. Vou colocar o nome de Kali, né? Kali.
Tá em 2024, né? Aqui o caminho, eu vou alterar, né? Eu vou alterar esse caminho porque eu deixei naquele caminho lá, né? Que eu tinha comentado. Que é o caminho aqui do label JP selecionar. Aqui nisso não vou mexer. E o tipo de sistema operacional, ele é um Linux baseado no Debian. Se eu acho aqui. Debian 64. Vou dar um próximo. Aqui eu poderia aumentar aqui a quantidade de memória. Aí você vai colocar a memória de acordo com a máquina física que você tem, que vai suportar, tá? Por quê? Por que eu recomendo você fazer isso? Porque se você colocar bastante memória, se você tem só 8 GB de memória, e você vai colocar mais de 14 GB, vai dar ruim, né? Então sua máquina física vai ficar sem nada e vai ficar faltando aí para a máquina virtual. Então se você tem 8 GB, se você for subir 4 máquinas, por exemplo, eu recomendo que você coloque 2 GB, por exemplo. 2 GB, não, 2 GB é muito ainda, né? Então você tem que colocar 2 GB se sua máquina fosse dos 12 GB, que aí sobrava 4 sua máquina física e os restantes 8 GB você poderia usar na máquina virtual. Eu vou colocar aqui 3 GB por enquanto, mas depois eu posso alterar. Eu vou colocar 3 GB. Em processador não vou mexer, vou dar um próximo. Vou deixar aqui o tamanho do disco para 20 GB mesmo. Vou dar um próximo, deixando no padrão. E vou finalizar. Uma opção, lembra daquela opção quando eu demonstrei como criar a rede NAT Network? Para ele pegar o range 10.0.2. Então a gente vai configurar isso agora, clicando com o botão direito, vindo aqui em configurações. Para cada máquina você vai ter que selecionar, né, uma por uma. Vou aqui em redes e aqui pega NAT, né, NAT padrão. Então eu vou colocar aqui, ó, cadê? Rede NAT, né? Rede NAT porque aqui ele vai pegar o nome NAT Network, que é justamente aquele nome que a gente tinha criado, tá? Aqui em geral eu vou marcar aqui a opção aqui de avançado. Eu recomendo que você habilite esse aqui, ó, áreas de transferência compartilhada, arrastar e soltar. Por quê? Tudo que você quiser pegar da sua máquina física, você pode jogar na máquina virtual, né? No seu calo, né? Então eu vou marcar aqui para bidirecional. Porque aí tudo se pegar, você consegue arrastar, né? Você consegue arrastar ou soltar da sua máquina física ou do seu calo para a sua máquina física, né? Sua máquina feita para o seu calo. Beleza. Então aqui sistema é a configuração que eu tinha feito, né? Eu vou deixar assim mesmo, né? E monitor, eu vou habilitar aqui acelerar 3D para ele ficar mais rápido. E aqui memória de vídeo eu vou colocar para o máximo, né? Em armazenamento, aqui armazenamento que eu vou alterar, né? No lugar que está aqui VDI 2024 Kali 2024 VDI, eu vou alterar para pegar aquela VDI, porque essa VDI aqui por enquanto está vazio, que a gente não instalou nada. E eu vou pegar outra VDI, que é a VDI que a gente fez o download do cara, né? Então eu vou selecionar ela, vou aqui no ícone de CDzinho e vou escolher criar um disco rígido virtual, né? E aqui eu vou clicar em acrescentar e vou lá onde está o meu arquivo, que é no disco C, label, e é esse aqui, ó, Kali Linux 2024.2, e vou subir essa VDI, né? Então eu vou clicar em abrir, vou selecionar ela e vou escolher. Pronto, fechou, aqui já foi. Um ponto também importante que você pode fazer é criar o snapshot, né? O snapshot é para quê? Se você corromper o sistema operacional, você consegue restaurar, né? Talvez você fez a instalação de uma aplicação, de um programa, e esse programa danificou o seu sistema operacional. Então, com isso, ao invés de remover a VM e instalar outra, você pode restaurar, que ela vai pegar a restauração padrão, né? Então eu vou colocar o nome, vou criar, clicar aqui em criar snapshot e vou colocar aqui padrão.
da fábrica. É o jeito que ela foi baixada. Eu dou OK. E aqui beleza. Então aqui agora tá forma de fábrica. Se você fizer alguma coisa que danificar tudo, quem restaura, tá vendo? Enquanto isso, ó, o meu Parrot OS já deu 100%. Já tá finalizando, daqui a pouco ele vai aparecer aqui, ó. Acabou de aparecer, tá vendo? Então eu já vou aproveitar e configurar ele também. Da mesma forma, com o botão direito, né? Vai ter que ir em configuração. Vai ter que vir aqui na rede e habilitar aqui NAT Network, rede NAT, né? NAT Network. E também aqui em geral, colocar aqui avançado e direcional nele, já estava selecionado direcional. E que ele tá para 8 GB. 8 GB, então eu vou colocar aí para 4 GB também. Eu acho que eu coloquei o cabo 4 e ele tá 4, que dá 8 GB. Minha máquina física, ela é de 20 GB, né? Então eu posso colocar bastante que vai funcionar. O único problema que eu tenho é relacionado ao espaço, né? Porque minha partição é muito pouco. Se não me engano, eu acho que é 256, né? Eu uso um SSD 256 e se fosse 500 para mim seria bom. Então eu posso deixar aqui 4 para 4 GB, né? E vou clicar aqui em monitor, vou habilitar aqui a aceleração 3D, já está habilitado. E já está no último também a memória de vídeo. Aqui em VDI não precisa, né? Porque ele já pegou automaticamente ao importar. E ele já está OK. Beleza. Então eu vou iniciar aqui o caso. E vou iniciar também o Parrot. Iniciar dos VMware. O campo já não. Já deu uma telinha aqui. Parrot OS também. Essa coisa que posso minimizar o gerenciador de máquina, né? Aqui, ó, vou deixar ele no padrão, né? No Parrot OS. E o Kali-Linux também. Deixa eu logar aqui no Kali. O Parrot OS ele já logou automaticamente, né? Vou maximizar isso. Percebe que ele maximiza automaticamente, né? O Kali-Linux, se eu maximizar aqui também, ele for automaticamente, né? Primeiro eu vou ajustar aqui o Kali-Linux, vou alterar esse fundo dele. Ó, o fundo dele padrão hoje é esse aqui, ó. Então eu vou deixar esse daqui mesmo, né? E eu vou ter que fazer uma configuração aqui no Kali, porque ele tá pegando, ele vai pegar deixa eu abrir aqui o terminal. Esse aqui é o terminal, né? No Kali. Quem não conhece, aqui é o terminal, costuma esse aqui, ó. Deixa eu digitar aqui sudo su e vou colocar o Kali, né? Para logar com root. Vou a mim. Sou root. Então se eu colocar aqui cedilha, ele pega ponto e vírgula. Se eu colocar aqui espaço, ele não pega nada. Se eu colocar 2 pontos, ele pega espaço. Então eu vou ter que configurar o teclado. Eu vou aqui nesse ícone aqui, ó, Kali, lá no canto superior esquerdo. Eu vou clicar nele e vou clicar aqui em set configuração e vou clicar aqui em set mint. Aqui vou aumentar e vou clicar aqui em keyboard, né, que é teclado. Aqui eu vou em layout. Vou desabilitar aqui usar o default do sistema. Eu vou desabilitar e vou adicionar aqui Português Brasil, né? Português Brasil. Pega um teclado lá em inglês, né? O teclado americano. E vou selecionar o inglês e vou remover. Então eu vou deixar só o português. Beleza, agora eu vou fechar. Se eu voltar aqui no terminal agora, se eu digitar cd, ele já vai. Se eu digitar a barra, ele vai. 2 pontos e vírgula, ele vai. Então beleza, fechou aqui que eu já fiz a configuração. E aqui no Parrot OS também, vamos dar uma verificada. É o Parrot OS.
A imagem aqui no fundo é um animal, né? Uma ave, né? Já no Kali, né, é diferente que era um dragão. E aqui, o que a gente vai fazer? Também vou abrir pro terminal, totalmente diferente do Kali, né? Terminal. Vou comentar isso aqui, ó. Eu acho que nesse conteúdo esse curso eu vou aplicar, mas eu baixei os dois, né? Tem educado com o PowerOS, mas no decorrer do curso eu vou usar o PowerOS, tá? Porque eu já apliquei alguns cursos anterior e eu mostrei usando aí técnica usando aí o Kali, e nesse daqui a gente vai usar o PowerOS. Eu vou aumentar aqui também. Digitar sudo sol. Ele nem pediu, né? Já foi direto, né? Nem pediu as credenciais. Ou a mim, eu sou root. Deixa eu digitar essa cedilha. Pego dois pontos, do mesmo jeito. Barra repetida, eu pego ponto e vírgula e pego barra. Então vou ter que fazer configuração também. Para isso eu vou aqui nesse ícone aqui, ó. De applications. Um jeito do caso. Vou aqui em set. System Tools, né? E aqui System Tools. Eu vou procurar por na System na Service Device. Deixa eu minimizar isso aqui. Minimizar é totalmente diferente do caso, né? Tem aqui no canto esquerdo. Application. Eu acho que é acessórios. Deixa eu ver se é acessório mesmo. Não, né? Não. Tem os programas dele tem teste, né? Só que eu acho que aqui tem tudo. Eu só tem que achar qual que é o caminho, né? Ah, aqui, ó. Aqui é diferente. Aqui são de aplicação. Aqui de lugares do diretório do sistema. Tem que aqui sistema em preferência, né? De administration. Ctrl Center. Deixa eu ver se é Ctrl Center. É aqui em Ctrl Center, né? Então é aqui, ó. Eu vou em System, Ctrl Center, né? Que é o central de controle. E vou aqui em Keyboard. Então aqui eu vou layout, né? Que é o mesmo jeito do caso. E vou adicionar aqui, ó. Brasil, né? Que já tá aqui embaixo, aqui, ó. Brasil. Português Brasil, que me mostra o jeito do teclado, né? Então eu vou clicar em adicionar. E vou remover o inglês. Remove. Beleza, então aqui agora eu posso fechar. E agora se eu for que agora se eu digitar ccd, vai pegar a barra invertida, ponto e vírgula. Agora já está tudo configurado, né?